nosso coração tem sede de Deus, sim ou não? Nós estamos sedentos. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Eu sei que você também. Mas nós precisamos também entrar na palavra de Deus. Se nós pudéssemos, ficaríamos aqui a noite toda em adoração a Ele. Porque como é bom adorar ao Deus Todo-Poderoso. Mas é necessário também que nós venhamos entender. É necessário também que nós venhamos sonhar. É necessário que nós vivamos uma vida de adoração, mas também com prática. Não apenas uma adoração de templo, não apenas uma adoração de culto, não apenas uma adoração em nível de canção, mas principalmente uma adoração que exija de nós um estilo de vida diferenciado em nome de Jesus. Porque o verdadeiro adorador não é aquele que canta muito. O verdadeiro adorador tampouco é aquele que toca muito bem. O verdadeiro adorador não é aquele que grita mais alto ou que bate palma um pouco mais forte. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro adorador não é aquele que compõe lindas canções e abençoadas. Mas Jesus vai dizer que o verdadeiro adorador é aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Então que possamos de verdade viver a adoração. E é impossível falar de adoração sem falarmos do sacrifício de Jesus. É impossível falarmos de adoração sem falarmos do sangue de Jesus derramado em favor de cada um de nós. É impossível falarmos de adoração sem falarmos no grande favor, na grande graça de Deus que nos alcançou. Nós estamos em uma campanha, nós estamos em um tempo, nós estamos em um momento profético, em pelo menos 3 dias que nós estamos apresentando ao Senhor. Domingo passado, nós iniciamos o nosso profetizando, e como foi maravilhoso, sabe? Nós tivemos testemunhos pela internet de pessoas que foram curadas. Nós tivemos testemunhos presenciais de pessoas que nos procuraram e disseram: pastor, eu recebi algo extraordinário de Deus. Eu recebi mensagens no meu WhatsApp dizendo, pessoas relatando que sonhos que foram colocados domingo passado aqui, Jesus já realizou, e glória a Deus por isso. Não bastou, não foram precisos 3 semanas, porque o sangue de Jesus é assim. O sangue já foi derramado e ele disse: tudo já está consumado. No nosso entendimento, a gente sempre espera pelo dia de amanhã, e muitas vezes o nosso coração nos leva a isso, a entendermos que amanhã vai acontecer, a entendermos, se Deus não fez hoje, mas amanhã, depois da manhã, um dia desses irá acontecer na minha vida. Mas deixa eu te trazer uma notícia: aquele que vive pela fé, ele tem esperança no dia de amanhã, mas a bênção ele recebe hoje, aqui e agora. Aquele que vive pela fé, ele tem a esperança de que dias melhores virão, mas ele não espera esse dia melhor acontecer. Ele vive, ele recebe, ele sente, ele prova, ele aproveita o momento aqui e agora. Você está entendendo isso? Porque tudo está consumado. O tempo de Deus é certo. Independente do tempo de Deus, as coisas estão no tempo de Deus, pastor, e é verdade. Ele controla tudo, ele controla todos. Em suas mãos está todo o poder. E é verdade, há tempo para todo propósito, diz a palavra de Deus. Construir já está construído. A terra já era do povo de Israel. Desde quando ele entende isso? Quem consegue entender isso? Amém? Deus já havia dado, Deus já havia entregue. Ele já tinha dito: eu vou conduzir vocês a uma terra que emana leite e mel, e essa terra já é de vocês.
Você consegue entender o tudo está consumado? Deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Amém. Você consegue entender tudo está consumado? Quando Deus tira o povo de Israel e envia em direção a Canaã, na palavra de Deus, aquela terra já era de Israel. O que bastava era eles chegarem lá. Quem entendeu? Tudo está consumado. Já é. Quando Deus fala, já é. Quando Deus entrega, já é seu. Quando Deus faz, está feito. Ele não desfaz. Acontece que muitas vezes, embora tudo esteja no tempo de Deus, e é certo, tudo está consumado e é certo, mas às vezes a gente retarda. E não é por causa ou não é por conta de Deus não querer entregar, é porque tem que ser no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Sabe por que algumas coisas ainda não aconteceram na vida de alguns? Não é porque não está preparado. Muitas vezes a gente diz, Deus está preparando, mas eu entendo que Deus já está preparado. Tudo está preparado. Acontece que muitas vezes nós não estamos preparados para isso. A coisa, o milagre, a bênção já está preparada. Quem está entendendo essa palavra? Porém, muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Então eu ainda não entrei ainda na palavra, eu tenho que entrar, senão eu vou falar aqui até meia-noite. Mas eu preciso deixar essa palavra para alguém. Tudo está consumado para você. Tudo já está pronto para você. Tudo já está preparado para você. Então faça a tua parte. Prepare-se você agora. Não é Deus que precisa preparar, é você que precisa preparar-se, para que quando Deus olhar para a tua vida e encontrar em você alguém preparado, aí sim, aí Ele entrega. Quem está entendendo isso? Amém? Então vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu dizia que domingo passado nós iniciamos aqui o profetizando, e esse profetizando de maneira especial ele está conduzido em um tema que simboliza muito para nós, tem muito significado na nossa vida, que é a vitória através do sangue. Que vitória é essa, pastor? A vitória que Jesus nos entregou através do seu sacrifício, através da entrega da sua vida. E nós conseguimos entender na palavra de Deus que tudo aquilo que Jesus passou havia com certeza um propósito bem maior. Mas se nós olharmos minuciosamente alguma das etapas dessa entrega, desse sacrifício, desse processo de Jesus em direção à cruz, nós vamos conseguir perceber que ali naquele tempo, em cada etapa, em cada momento, Deus estava mudando algo estava sendo mudado no reino espiritual. Jesus estava realizando, fazendo. Jesus já estava preparando as coisas para que em um certo momento na cruz, no Calvário, ali cravado, pendurado no madeiro, ele pudesse dizer: tudo está consumado. Durante esse percurso, Jesus estava preparando essas coisas. Ele estava mudando algo no ambiente espiritual e também no reino físico. No domingo passado eu falei sobre 2 momentos aonde Jesus derrama do seu sangue, e nós trouxemos alguma revelação, algum entendimento a respeito disso. E graças a Deus, como eu falei no início, testemunhos inclusive já chegaram a respeito do poder do sangue de Jesus, a respeito do poder do sacrifício de Jesus na nossa vida. Eu falei na semana passada daquelas gotas de sangue que fluíram do corpo de Jesus como se fossem suor.
A Bíblia vai dizer que ele viveu tanta agonia ali no Getsemane, que do seu corpo brotavam gotas de sangue. E nós falamos um pouco sobre o significado disso. Nós trouxemos uma revelação especial a respeito do porquê essas gotas de sangue. Jesus havia sido traído, e através daquelas gotas de sangue, de maneira resumida, através daquele sangue que fluía de Jesus, ele estava revertendo o quadro, ele estava quebrando todo o trauma, todo o incômodo, tudo aquilo que estava dentro do ser humano, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus sofreu foi por mim e por você. Quem está entendendo isso, amém? Então Jesus, ele começa a colocar para fora, como se fosse eu ou você, os traumas, a angústia, as frustrações, os medos, os temores, né, os impedimentos que vinham através de uma traição. Jesus começa a colocar aquilo para fora, e essas gotas de sangue vão mudando isso de uma maneira espiritual na nossa vida. Jesus, ele entra em um tempo de confronto pessoal, porque lá no Éden, o primeiro Adão, junto com Eva, eles não conseguem resistir à tentação. E quando chega no momento de dizer não, eu prefiro obedecer a Deus, eu prefiro obedecer a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que aparece aquela serpente consegue enganar os dois, e os dois, ao invés de rejeitarem a proposta da serpente e obedecerem a Deus, eles fazem ao contrário. Eles recebem a proposta da serpente e desobedecem a Deus. Jesus sente esse momento ali, e ele diz: olha, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo, esse revés novamente acontece através de Jesus. E Jesus, através daquele sangue derramado, restaura o poder, não nele, mas em nós, de podermos nos levantarmos diante do engano, diante do pecado, e não falharmos como o primeiro Adão falhou, mas a partir de agora, assim como Jesus, podemos ser fortes o suficiente para dizermos: Senhor, se for possível, afasta, né? Jesus disse: se for possível, afasta de mim esse sofrimento, essa angústia, essa tribulação, esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E nós percebemos aí a restauração do poder da obediência na vida do homem, porque aquele sangue derramado foi para que eu e você pudéssemos ter força hoje de dizer não ao engano e ao pecado, e obedecermos à graça e à vontade de Deus na nossa vida, amém? Eu também falei sobre o sangue que foi derramado do corpo de Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Isaías que ele foi, né, que ele foi afligido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós conseguimos entender no domingo passado que cada ferimento daquele, Jesus foi açoitado com um chicote diferenciado, um chicote de tortura, um chicote que não apenas deixava marcas, mas ele arrancava pedaços, ele esfacelava, ele flagelava o corpo do ferido. E aí nós conseguimos entender, através da revelação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que aquilo tem um sinal especial na nossa vida, que o corpo ferido de Jesus foi para que eu e você pudéssemos ter hoje acesso à cura sobre as enfermidades que nos afligem, que nos atormentam e que nos fazem sofrer. Aquele sangue derramado, o corpo machucado de Jesus, ele quebra, né? Ele foi derramado para quebrar o poder da maldição geracional, né? Enfermidades que vêm sobre a vida das pessoas, e quando nós aplicamos o poder desse sangue, ele tem efeito na nossa vida, e ele tem autoridade para trazer cura e libertação sobre aquele que crê. E ontem nós tivemos, né, nesses tempos de uma semana, como nós tivemos testemunhos a respeito disso. Hoje eu quero falar sobre mais 2 momentos onde o sangue de Jesus foi derramado. Eu queria que você pudesse ler comigo Mateus capítulo 27.
Quem trouxe Bíblia, por favor, abra a tua Bíblia. Eu aguardo você abrir a Bíblia, embora apareça no telão, não é? Mas eu aguardo você abrir, porque se você trouxe a Bíblia é porque você quer usar. Então abra a palavra de Deus, marque, escreva, porque esse é o terceiro momento aonde a palavra de Deus vai relatar que Jesus, ou que do corpo de Jesus brota sangue. Mateus capítulo 27, versículos 28 em diante, vai dizer assim: Jesus estava já havia se entregado, já estava em poder dos soldados romanos, já havia sido chicoteado de uma maneira severa. E aí Mateus vai relatar que, versículo 28, ele começa dizendo: e despindo-o, tirando-lhe, a roupa, o cobriram com uma capa de escarlate, uma cor, um vermelho diferenciado, e tecendo uma coroa. Então eles fizeram uma coroa de espinhos e puseram-la na cabeça, e em sua mão direita puseram uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, salve, Rei dos Judeus. E depois, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e com aquela cana bateram-lhe com ela na sua cabeça. E o que havia na cabeça de Jesus? O que havia na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. E esse foi o terceiro momento que a Bíblia vai relatar em que o sangue de Jesus verte de seu corpo. É no momento aonde os soldados romanos, de uma maneira pejorativa, desdenhando de Jesus e não tendo respeito algum pelo Filho de Deus, ao contrário, começam a escarnecer de Jesus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que fazem é deixarem Jesus nu, arrancam a sua roupa. Mas eles não arrancam a roupa por qualquer motivo, eles querem cobrir Jesus com uma capa, porque eles queriam zombar de Cristo. Eles cobrem Jesus com uma capa vermelha, e eles fazem, nós lemos, eles fazem uma coroa, mas não é uma coroa simples, não é uma coroa de papel, não é uma coroa de um galho, não é uma coroa de uma madeira frágil, não. A Bíblia vai dizer que é uma coroa com um pedaço de alguma coisa que tinha espinhos. Aí eles colocam isso na cabeça de Jesus, e eles não fazem isso com delicadeza, queridos, porque é importante você saber e entender que ali Jesus estava sendo humilhado. Então, quanto mais sofrimento eles oferecessem para aquele que foi julgado, condenado, mais seria a alegria do povo. Então eles não colocam essa coroa de uma maneira delicada. Eu visualizo essa cena e eu vejo eles colocando essa coroa, empurrando essa coroa, às vezes com um espinho no dedo, com uma farpa. A gente já sofre bastante. Imagine você, algo com espinhos descendo, entrando, sendo cravado na cabeça do Cristo. Mas não para por aí. Eles não acham que está bom, e eles querem cravar mais um pouco aquela coroa. Eles querem tirar sangue de Jesus. Então eles pegam uma vara que haviam colocado nas mãos de Jesus e começam a bater. Começam a bater na cabeça de Jesus, e aquela coroa, ela cada vez mais cravada na cabeça do Cristo. Se nós fizermos apenas essa leitura de uma maneira literal, talvez a gente vai entender o sofrimento, talvez nós cheguemos a entender e até a sentir de maneira emocional aquele momento que foi um momento pesado.
Mas o que eu quero trazer para você aqui não é apenas isso, mas eu quero trazer uma revelação de Deus a respeito desse sangue derramado por conta dos espinhos que entraram na cabeça de Jesus. Gostaria muito que você pudesse abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E lá está escrito assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E se você continuar lendo esse capítulo, você vai perceber que Deus, ele entrega ao homem de maneira completa, uma autoridade de domínio, de multiplicação, uma autoridade, de controle sobre todas as coisas que existiam ou que foram formadas pela palavra de Deus ali. O começo, queridos, da humanidade, através da criação ali no Éden, ele não foi um começo distorcido. E aqui eu quero trazer para esse tempo, porque esse tempo ele marca tudo que acontece na nossa vida hoje. Ali, Adão recebe uma coroa. Eu gostaria que você tivesse essa revelação no teu coração. Deus chama Adão e diz: Adão, eu quero te dar autoridade. Quem está entendendo isso? Você vai dominar, você vai controlar, você vai ter autoridade sobre os animais, sobre a terra, sobre as aves. Tudo aqui, Adão, está no controle de vocês. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ali no Éden, então, nós podemos perceber que Deus, ele entrega uma autoridade ao homem que estava pura, uma autoridade santa, uma autoridade dada pelo próprio Deus. E assim, queridos, é a nossa essência, assim é a nossa criação. Nós fomos formados por Deus, e na criação o Senhor nos deu autoridade para nós sermos cabeça e não cauda. Quem está entendendo isso? Lá no Éden o Senhor nos dá autoridade para controle, não para ser controlados. Nós vamos ver lá nos evangelhos o relato de um dia ou de uma noite aonde os discípulos estavam no meio de um mar. Jesus manda eles atravessarem o mar para o outro lado. Eles vão, mas no meio daquela travessia uma tempestade acontece, os ventos se levantam, uma onda do mar começa a chegar por ali. Jesus está dentro do barco. Eles, apavorados, chamam Jesus. Jesus, o que está acontecendo? Jesus, a gente vai morrer. Tu está vendo aqui as ondas, o vento, o barco vai virar. Jesus se coloca de pé naquele barco e ele ordena ao vento e à tempestade que cessem. E o que acontece naquele mesmo momento? Diz a Bíblia que tudo vira uma calmaria. Quem pode dizer aleluia? Amém? Tudo fica calmo. No exato momento que Jesus se ergue e repreende os ventos e a tempestade, o que acontece? Tudo fica calmo. Os discípulos olham para Jesus, apavorados, e perguntam um ao outro: quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Eles não compreendiam ainda que lá no começo de tudo Deus havia dado essa autoridade aos homens. Deus disse: governe sobre os animais, os mares, tudo está na mão de vocês, dominem. Quem está entendendo? Parece que com o passar do tempo a gente de verdade perdeu essa autoridade.
e a gente fica espantado com as coisas que Jesus faz. Mas eu quero profetizar na tua vida hoje o resgate dessa autoridade em nome de Jesus. Declarar que através do sangue de Jesus você tem poder, você tem autoridade. As tuas palavras, elas têm autoridade no reino espiritual, e você vai provar disso em nome de Jesus. Lá no Éden foi dada então uma coroa de autoridade. Também em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 2, verso 16, vai dizer assim: e o Senhor deu-lhe esta ordem. O Senhor deu autoridade, mas Ele também deu uma ordem. E qual foi a ordem que Ele deu? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu essa autoridade, mas essa autoridade, ela era uma autoridade condicionada. Ela era condicionada a eles não comerem daquele fruto. Alguns teólogos e algumas interpretações vão dizer que o motivo do pecado foi comer o fruto, porque o fruto havia o entendimento, e aí eles começaram a entender o bem e o mal. Até então eles não tinham essa percepção, Adão e Eva. Outros vão dizer que, além disso, mas o pecado originário foi a desobediência, porque antes de comer o fruto, no coração brotou a desobediência. Então eles, antes de comer, eles decidiram comer. Você está entendendo isso? Antes de comer, eles decidiram comer. Independente do que se entenda, o fato é que ali houve uma desobediência. Por quê? Porque a autoridade que Deus deu para mim, deu para você, deu para Adão lá no Éden, é uma autoridade condicionada. Você pode todas as coisas, mas não coma dessa fruta. Você pode todas as coisas, mas viva longe da desobediência. Bate no ombro de quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Isso, diga para ela: você pode todas as coisas em Cristo Jesus, desde que você obedeça. Quem entendeu? Amém, igreja? Sim ou não? Amém? Você pode todas as coisas, desde que você obedeça. Não viva enganado, porque é assim já desde lá de o começo. Mas em Gênesis capítulo 3, vá comigo, vá passando aí, Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, agora no versículo 17, nós vamos encontrar algo que tem relação com o que eu estou falando aqui agora, com os espinhos. Adão recebe essa autoridade. Essa autoridade é condicionada à obediência. Todos sabem que Adão não consegue se manter firme e fiel, nem ele nem Eva. E eles então pecam, desobedecem a Deus e comem daquele fruto. No versículo 3, versículo 17 está escrito assim, olha: e a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Isso são palavras de Deus. Deus olha para Adão e diz: você colocou tudo a perder. A terra abençoada agora é uma terra maldita, e ela é maldita, Adão, por tua causa. Aí ele continua, versículo 17: por isso, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, e ela produzirá também cardos e espinhos, e tu comerás da erva do campo. Parece, queridos, que os espinhos são consequência daquela desobediência de Adão. Se você ler Gênesis até esse momento,
você não vai encontrar a palavra espinhos. Mas a partir de agora, uma das características da consequência da desobediência de Adão e Eva é justamente que aquela terra que antes era pura e santa e produzia coisas boas e agradáveis, agora não. Agora, por causa da maldição que alcançou a terra, por conta da desobediência de Adão e Eva, versículo 18 diz: e agora a terra produzirá também cardos e espinhos, e tu comerás das ervas do campo. Então é importante nós entendermos aqui que espinhos, a partir desse momento, basicamente simbolizam consequências de maldição. Espinhos, então, a partir de agora, vem simbolizar a consequência do pecado. Por causa do pecado, os espinhos brotam. Você está conseguindo entender isso? Por causa dos pecados, por causa do engano, por causa da desobediência, os espinhos começam a brotar na terra. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui agora, porque a Bíblia vai dizer que uma coroa de espinhos, uma coroa que foi feita e que simbolizava aqueles espinhos, porque não pense que o diabo estava trabalhando de maneira não intencional. O diabo estava querendo ser intencional. Ele era intencional, ele é intencional em tudo que ele faz. E ele pega, então, os soldados pegam aqueles espinhos, que são o quê? Consequência de pecados, que são símbolo de maldição, que são consequências do pecado de Adão, de Eva e de todos nós. E ele diz: agora a consequência vai vir sobre a cabeça de Jesus. Eu quero que seja cravado espinhos, porque eu quero que ele sinta a dor da maldição. Eu quero que ele sinta a dor da desobediência. Eu quero que ele sinta a agonia de ter a consequência do pecado lá no Éden de novo acontecendo agora na vida dele. Espinhos, então, vão simbolizar para nós consequência do pecado. Então, quando os espinhos da coroa que foi posta na cabeça de Jesus perfuram a sua cabeça, perfura a sua testa, perfura as suas têmporas, algo impressionante então acontece. O sangue de Jesus, ele brota e ele começa então a minar, e ele começa a escorrer sobre o corpo de Jesus, e aquelas gotas de sangue, elas não ficam só no corpo de Cristo, mas agora as gotas que estão fluindo por causa do espinho. Jesus está ajoelhado e eles estão batendo na cabeça de Jesus, e enquanto eles estão batendo, o espinho, a maldição está perfurando a cabeça de Jesus, e aquele sangue ele vai tendo contato, ele vai sendo derramado na terra. E no momento aonde, e agora chega a revelação de Deus para a tua vida, para a minha vida, para que nós possamos tomar posse desse derramamento de sangue, no momento em que aquele sangue santo e obediente encontra novamente a terra, nós cremos que aquela maldição ela foi quebrada em nome de Jesus, e aquilo que era antes maldição, consequência, aquilo que era dor, aquilo que atrapalhava, aquilo que era empecilho, aquilo que era espinho na vida do homem, começa agora a secar, começa agora a minar. Aqueles espinhos, eles não têm poder sobre a vida de Jesus, por mais que eles estejam perfurando, mas o sangue santo, precioso, sagrado de Jesus, ele vem rebatendo essa maldição do pecado que chegou na vida do homem. E agora aqueles espinhos, a maldição, o tormento, a angústia que vinha, cai por terra, porque o sangue de precioso de Jesus, ele não pode ser contaminado pelo pecado, ao contrário, ele purifica todo o pecado. Eu quero que você então entenda o valor desse sangue. O propósito daquele sangue derramado pela coroa de espinhos é reverter então aquela maldição que um dia alcançou o homem lá no Éden.
Lá no Éden, o homem tinha autoridade e domínio territorial. O homem tinha autoridade e domínio espiritual. O homem tinha autoridade e domínio, não havia escassez. Mas por conta da desobediência, tudo isso agora se tornou realidade. E Jesus, enfrentando aquela coroa de espinho, enfrentando aquela coroa de maldição, ele reveste tudo isso. E o homem agora passa a ter novo direito ao domínio territorial na terra. Amém, queridos? Você tem esse direito. O Senhor disse que aquele que crê, ele provará, e ele prova do melhor dessa terra. O Senhor, ele entregou terras, o Senhor, ele entregou espaços. Sabe, no meu coração aqui está brotando um desejo de falar algo, e eu gostaria que se alguém pudesse receber, receba, porque nesse tempo você tem levantado sonhos de conquista de território. Talvez seja na empresa, talvez seja no trabalho, talvez seja dentro da família, talvez seja em algum propósito pessoal, quem sabe comprar alguma propriedade, algo, eu não sei. No teu coração tem brotado desejo de conquista territorial. Então, em nome de Jesus, eu aplico esse sangue precioso sobre a tua vida, e portas serão abertas para você, porque os espinhos, eles não podem contra o sangue de Jesus. Ao contrário, o sangue de Jesus derramado por conta dos espinhos, ele nos dá autoridade para conquistarmos na terra, nos ares, para conquistarmos no empreendedorismo. Ele nos dá autoridade, ele quebra maldições territoriais. A terra foi nos dada por herança, ela é bênção de Deus na nossa vida, e através desse derramamento nós conseguimos ter acesso a conquistas territoriais, sejam físicas, sejam materiais, sejam espirituais. Mas é um território, e esse território é teu. Em nome de Jesus, você não vai perder. Por quê, pastor? Porque se você crê nesse derramamento, o Senhor te dá autoridade para viver e ser abençoado nesse território, em nome de Jesus. Alguém recebeu uma folhinha vermelha? Quem recebeu? Alguém não recebeu? Receberam duas? Sim ou não? Nós temos também outras, mas se alguém precisar. Então agora eu vou explicar algo aqui para quem de repente está aqui pela primeira vez. Bom, na verdade isso não é uma folhinha, isso é uma gota de sangue. Profeticamente é uma gota de sangue, amém? E para que nós estamos distribuindo essa gota de sangue? Porque ao passo que você vai entendendo essa revelação, e você vai compreendendo o poder do sangue de Jesus, aí você começa a anotar, você começa a escrever nessa folhinha propósitos e objetivos que você sabe que vai conquistar, mas agora não pela tua força, não pelo entendimento e nem pelo teu poder, mas você vai conquistar dessa vez através do poder do sangue de Jesus que foi derramado, e que todas as coisas foram consumadas para a tua vida em nome de Jesus, amém? Então eu falei agora sobre esse propósito, sobre o sangue que minou por causa da coroa de espinhos, e de repente você tem projetos de conquistas territoriais, ministeriais. De repente você tem projetos de conquistas de territórios espirituais. É a tua casa, é a tua família, é na tua vida financeira, eu não sei, mas eu quero falar que esse sangue, ele encontrou a terra que matou os espinhos, e agora essa santidade do sangue de Jesus combate e cancela essa maldição. E se você crê nisso, você vai escrever: eu tomo posse através do sangue de Jesus. E aí você vai colocar, não sei qual é o teu propósito territorial, se é uma casa, se é um empreendimento, se é uma conquista ministerial, se é, eu não sei, mas eu sei que se você tem propósito e você crê no poder do sangue de Jesus, você vai escrever. Escreva em uma dessas folhas. Uma folhinha dessa não dá, pode escrever frente e verso. Ainda se não dá, peça outra, use a outra. Nós temos várias para distribuir. Você só não pode deixar de crer e de aplicar agora de maneira prática esse sangue, em nome de Jesus.
Faça isso. O Senhor está liberando espaço para que você viva novos cenários em nome de Jesus. Eu quero orar, porque é um tempo de Deus desatar o crescimento ministerial na vida de muitos. É o tempo de Deus desatar o empreendedorismo na vida de muitos que tem aqui. É o tempo de Deus desatar negócios que estão emperrados através do sangue de Jesus. É o tempo de Deus desatar conquistas. É o tempo de Deus restituir. É um tempo de restituição. É um tempo de multiplicação na tua vida em nome de Jesus. Então escreva. E daqui a pouco nós vamos fazer um ato profético. Aleluia. Gostaria de fazer uma oração com você aqui agora. Você não vai sair do teu lugar, mas você vai levantar a tua mão direita. E eu quero fazer uma oração já determinando isso na tua vida. Já determinando isso na tua vida. Se você crê, levanta a tua mão direita. Depois você continua escrevendo. É momento agora de receber essa palavra, porque está fluindo algo do céu nesse lugar. Existem já movimentos espirituais acontecendo, querido. Feche os teus olhos. E eu quero que você comece a visualizar aquilo que você escreveu. Eu não sei o que é, mas você sabe, está escrito e Deus também sabe. Então comece agora a visualizar, porque já está havendo um mover, já está havendo uma agitação no reino do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, o sangue que verteu ali da cabeça de Jesus por conta dos espinhos que perfuraram, ele tem poder para reverter a maldição que foi liberada ainda lá no Éden. Não, nós não viveremos mais em maldição, porque nós recebemos o poder desse sangue, o poder da conquista, o poder da vitória, o poder do domínio. Nós recebemos hoje, ministramos sobre a tua vida. Receba a autoridade de Deus, porque foi assim que Deus te constituiu. Ele te constituiu com autoridade. Ele te constituiu para ser cabeça e não cauda. Ele te constituiu para viver o melhor. Ele te constituiu, ele te fez. A tua essência é uma essência divina, e você não pode aceitar o espinho que te incomoda, o espinho da escassez, o espinho da falta, o espírito da miséria, o espinho da pobreza, o espinho que te faz retroceder, o espinho que quer te limitar. Em nome de Jesus Cristo, eu aplico agora o sangue precioso de Jesus na tua causa, e em nome de Jesus, esse espinho começa a murchar, e Deus começa a criar caminhos, e no reino do Espírito começam a se formar caminhos, caminhos de bênção, caminhos de prosperidade, caminhos que vão te levar ao avanço, caminhos que irão te levar à conquista, caminhos que irão te levar à multiplicação. Em nome de Jesus, nós não aceitamos a maldição do espinho. Por isso nós recebemos o sangue precioso de Jesus e declaramos que toda maldição proveniente dos espinhos já caíram por terra. E agora, hoje, nesse momento, nós somos liberados para conquistar territórios em nome de Jesus Cristo. E se você recebe essa palavra, diga amém e aplauda Ele o mais forte que você puder. Mais forte ainda, porque é para o Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. É poderoso aquilo que aconteceu, mas não esqueça, essa autoridade ela continua sendo condicionada. Jesus disse, Deus disse ao homem, vocês irão dominar, mas não comam daquele fruto. Vocês vão governar, mas não cheguem perto daquela árvore. A terra é de vocês, mas não façam aquilo que vai os levar para a morte. Lembre-se,
O Senhor está restituindo isso na tua vida, mas há condição, e a condição é: seja obediente em nome de Jesus. Eu quero ler Isaías capítulo 50, versículo 6, por favor. Glória a Deus. Isaías 50, capítulo 6. Ou Isaías capítulo 50, versículo 6. E ali nós teremos a segunda revelação dessa noite, do derramamento do sangue de Jesus. E eu vou parar nessa segunda. Isaías 50, versículo 6. Diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto aos que me afrontavam e aos que me cuspiam. O quarto derramamento, o quarto momento aonde é possível perceber que verteu também sangue do corpo de Jesus, foi quando ali naquele momento ainda com os soldados romanos, como se não fosse pouco o chicote, como se não fosse pouco a coroa de espinhos ser cravada na sua cabeça, diz a Bíblia que os soldados, eles começam a fazer algo, um tipo de tortura, porque a barba naquela época e para aquela gente era um sinal de autoridade, era um sinal de respeito. Mas como alguém condenado à morte poderia ter esse sinal? Como alguém que envergonhou o povo judeu, segundo o veredito que foi dado a respeito de Jesus, como alguém que envergonha o povo judeu pode carregar em seu rosto uma marca de autoridade? Não, ele não pode ter isso, ele não pode carregar essa marca. E aí então, em Isaías, profeticamente, já estava descrito que a barba de Jesus lhe seria arrancada. E diz a Bíblia que eles começam então a puxar. E algo interessante no versículo 6 é que enquanto os soldados pensavam, ou enquanto aquele povo pensava que eles estavam sendo os responsáveis por aquele tormento na vida de Jesus, a palavra profética de Isaías vai dizer que é ao contrário. O texto vai começar com uma frase que é, com uma palavra que é ofereci. Quando os soldados foram buscar Jesus no Getsemane, Jesus não resistiu. Eles não sabiam sequer quem era Jesus. Pedro se levanta com uma faca, corre em cima de um soldado e corta a sua orelha. E Jesus disse: calma, Pedro, para que isso, irmão? Fica tranquilo. Jesus pega a orelha, coloca de volta no local da onde ela foi tirada, da cabeça do soldado, e ele diz: não, eles podem me levar, eu vou me entregar. Jesus se entrega, e aqui a palavra vai dizer ofereci. Jesus estava se oferecendo para aquilo, para aquele escárnio, para aquela angústia, mas era algo que Jesus tinha como uma missão, e que ele não podia fugir. Ele então se entrega, e diz a palavra que a sua barba começa a ser arrancada. Sabe, irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente começa a perceber algo especial
porque a barba arrancada vai simbolizar uma desfiguração no rosto de Jesus, capaz de a palavra do Senhor dizer que depois da sua barba arrancada ele não tinha mais a face de uma pessoa humana. Ele estava totalmente desfigurado pelos açoites, uma coroa. Claro, quando começa a ferir, começa a inflamar, sim ou não? Imagine então alguém ter cabelo já é ruim, né? Um fio de cabelo já faz uma diferença, já dá uma inflamação, qualquer pelo arrancado. Imagina ter a sua barba toda arrancada, puxando. Como não deve ter ficado o rosto de Jesus? A Bíblia vai dizer que ele ficou desfigurado e que não encontravam na sua face mais o aspecto de uma pessoa humana. Tamanha era a desfiguração do rosto de Jesus. Gostaria que você fosse lá em Gênesis novamente, capítulo 1 de novo. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Na verdade, versículo 27 agora. Gênesis capítulo 1, verso 27. Jesus teve a sua barba arrancada e por conta disso o seu rosto desfigurado, ao ponto de não ser mais conhecido, inclusive. Mas a nossa formação, a nossa criação originária ou original não é de um rosto deformado. A nossa criação, a nossa forma, o nosso rosto, a nossa identidade original, ela não é a identidade de um mau caráter. Ela não é a face de um mentiroso ou de uma mentirosa. Ela não é a face ou o rosto de um adúltero ou de uma adúltera. A nossa face original, a nossa identidade original, o nosso rosto, ele não é o rosto de alguém que vive desolado, depressivo, estressado, melancólico, triste, fadigado. A nossa identidade não é essa. Como é então que nós fomos criados? Qual é a nossa verdadeira imagem? Gênesis capítulo 1, versículo 27. E lá está escrito assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem pode dizer glória a Deus? Sabe qual é a tua imagem original? A tua imagem original é uma imagem de perfeição. Sabe qual é a tua identidade original? Sabe qual é a identidade da criação? É uma identidade de alegria, de amor, de paz, de carinho, de afeto. A tua identidade original, ela não tem nada a ver com o que você está vivendo hoje, porque quando Deus nos cria, Ele nos cria para sermos luz. Ele nos cria para a nossa face resplandecer. Ele nos cria conforme a sua imagem. Sabe, irmãos? E aí a gente começa a perceber o porquê que de repente o inimigo queria distorcer a imagem de Jesus. Porque não bastava somente o sofrimento e a dor, mas ele não queria que Jesus resplandecesse a imagem do Pai, porque Jesus também é filho, amém? Você também é filho, sim ou não? Você também é filha, Jesus também é filho, e ele não queria que Jesus tivesse a face de um filho de Deus, não, ele queria desfigurar a imagem de Cristo. Então a sua barba começa a ser arrancada,
e aquilo começa a desfigurar, e aquilo começa a tirar a imagem de Jesus, aquilo começa a ser de uma maneira tão absurda que Jesus não é mais conhecido pela sua face, tamanha ela estava distorcida. Por que acontece isso, queridos? Porque Jesus se ofereceu, porque Jesus queria. Era necessário que fosse assim. Era necessário, porque lá no Éden a nossa identidade ela foi distorcida com o pecado. Lá no Éden a nossa face de paz, de alegria, a nossa identidade de Deus, a imagem de Deus que havia no homem, ela foi distorcida quando a desobediência entrou, quando o pecado entrou. E não só a morte veio, mas também veio uma imagem distorcida de Deus, porque o pecado não reflete Deus. E não adianta a gente pensar que vivendo em pecado a gente está refletindo Jesus, porque nós não estamos. Para com isso. Para com isso, igreja. O pecado não reflete Deus. O pecado só reflete a maldição do Éden que veio sobre a vida do homem. O pecado ele desfigura. O pecado ele desfalece. O pecado ele não retrata a imagem da criação, porque Deus não criou o homem em pecado. Para com essa história. Viver em pecado não é viver segundo a vontade de Deus, portanto não reflete luz. Porque a palavra de Deus é: sejam luz para este mundo e sejam também sal para essa terra. O pecado ele esconde a nossa verdadeira identidade. Sabe por que tem muitas pessoas que não se identificam com Jesus? Por isso. Mas eu não consigo me identificar, mas eu não consigo perceber, mas eu não consigo entender a palavra, mas eu não consigo entender a mensagem, mas eu não consigo me identificar com o que acontece na igreja, mas eu não consigo ver dessa forma. Sabe por quê, querido? Porque a imagem de Deus é uma e a imagem do pecado é outra. A imagem do pecado nunca vai casar com a imagem de Deus. Nunca vai. Era necessário que algo acontecesse para que isso mudasse. E a Bíblia vai dizer então que Jesus se oferece, porque lá o primeiro Adão, ele não lembra dessas coisas e ele nega tudo isso. Ele nega a imagem perfeita de Deus, e agora a sua vida se torna uma vida baseada em maldição, junto com a terra que é maldita por causa dele. E Jesus ele vem para restaurar isso, para nos reconciliar novamente com Deus. O rosto distorcido, aquele sangue que sai da face de Jesus, porque a sua barba foi arrancada. Ele tem um propósito. E qual é o propósito, pastor? O propósito é restaurar a imagem original de Deus na nossa face. É fazer com que nós possamos nos sentir aceitos. É fazer com que a vergonha saia da nossa vida. Sabe, irmãos, uma das coisas que o pecado faz é trazer a vergonha. Uma vergonha tal que a pessoa se intimida inclusive de estar na igreja, se intimida inclusive de estar em um culto. E às vezes ela acha que ela não quer ir no culto só porque ela está sentindo, simplesmente porque ela não está sentindo vontade de ir. Mas espiritualmente não é só um sentimento de não querer ir, é também uma vergonha que o pecado coloca, que faz com que você se afaste cada vez mais de Deus. Porque foi isso que aconteceu quando o homem erra lá no Éden. Eles se escondem de Deus envergonhados. E o que muitas vezes a gente faz é se esconder de Deus. E o esconder de Deus, ele vai aceitar qualquer justificativa. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando.
pecado que está em nós, ele quer se esconder de Deus, é algo espiritual. A nossa vida, o nosso jeito, a nossa fala, o nosso entendimento, a nossa percepção, não sei, os nossos hábitos pecaminosos, eles querem se esconder de Deus, porque são vergonhosos, e de alguma maneira eles nos forçam a estar cada vez mais longe de Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo: não, quando eu deixar de fumar eu vou para a igreja. Essa é, como que eu falo? Essa esqueci a palavra, pastor. Essa é clássica. Não, quando eu deixar de beber eu vou para a igreja. Não, eu não estou bem. Quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Não, eu estou para baixo. Mas quando eu melhorar, eu vou me firmar na igreja. Alguém já ouviu essas coisas? Mais do que ouvir, alguém de repente que está aqui um dia falou essas coisas. Sabe por quê? Porque o pecado que está em nós, ele quer nos afastar mais de Deus. E aí surge em nós uma consciência que não é a consciência do Espírito Santo, é uma consciência nossa, carnal, de que a gente pode se consertar. E aí, me consertando, Deus vai me aceitar. Eu preciso me consertar para que Deus me aceite. E isso é o pior engano que alguém pode cair. Porque de verdade, você não pode nada se Deus não permitir. Porque de verdade, você não é ninguém se Deus não quiser. Porque de verdade, você nem existe se não for da vontade de Deus. Então o que você acha que pode fazer que Deus não pode fazer? Por que você se acha melhor do que Deus e você quer se consertar para se apresentar diante dele, que se o melhor que você fizer ainda é pouco diante daquilo que Deus pode fazer? O melhor que você puder fazer, querido, Deus supera e muito. Deus não está em busca de pessoas perfeitas. E para com essa conversa, porque nunca você vai ser perfeito e nem eu também. Mas Deus está à procura de pessoas que têm o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. O teu pecado não pode te afastar de Deus. A tua vida pecaminosa, ela não pode te afastar de Deus. Você não pode permitir isso. Ao contrário, você precisa cada vez mais se aproximar, para que o sangue de Jesus comece a verter na tua vida, comece a ter efeito na tua vida. Tem coisas que você não consegue largar sozinho, mas através da direção do Espírito Santo, Deus vai te dar força, Deus vai te orientar, e você vai conseguir vencer. Não porque você pode, mas porque aquele que passará a habitar na tua vida é muito maior do que aquele que habita no mundo. Maior é aquele que te ama do que aquele que quer te ver sofrer. Maior é aquele que se entregou na cruz do que aquele que luta para levar a tua alma para lugares de tormento e dor. Maior é o amor de Deus a teu respeito do que qualquer erro que você esteja vivendo ou tenha cometido. A única coisa que você precisa entender é que você precisa ter o resgate da imagem original de Deus na tua vida. Você precisa buscar isso. Quando Jesus se entrega e a sua face é arrancada, e a sua barba é arrancada, a sua face é distorcida, e ele faz isso para que eu e você pudéssemos hoje estar falando sobre isso e buscássemos em Deus a restauração da nossa identidade.
Qual é a tua identidade? Qual é a tua identidade hoje? Como é que as pessoas te olham? Como é que as pessoas te veem? O que tem de Deus em você que as pessoas veem como uma identidade? O que existe na tua vida como identidade que vai revelar que você é um servo, uma serva, um filho, uma filha de Deus? Porque lá no Éden, Adão era assim, mas o pecado tirou. Essa identidade foi roubada. A barba de Jesus foi arrancada. Qual é a tua identidade? Lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, se você puder abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, está escrito: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último homem, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terreno. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Sabe? A palavra de Deus, ela é fiel. Assim como um dia nós vivemos de maneira natural e terrena, baseado na nossa carnalidade, nas nossas necessidades e no nosso intelecto, através do derramamento de sangue que fluiu da barba de Jesus, que trata da identidade, nós temos o privilégio de não termos somente essa identidade natural e carnal, mas o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de provarmos também da identidade celestial, que é a nossa, que é a sua. Aí você vai pegar aquela folhinha que você tem na mão aí. Se não tiver, levanta a mão assim que alguém vai levar uma folhinha nova para você, se tiver faltando. Porque de repente você está se vendo agora e você percebe que a tua identidade precisa mudar. Você está fazendo uma autorreflexão e você está percebendo que de verdade, de repente, Cristo não está sendo refletido em você. De repente, por algum motivo, a luz que era para brilhar não está brilhando na tua face. Por quê, pastor? Não sei. O motivo você sabe. E você vai escrever isso. De repente você quer nesse momento a restauração da tua identidade. Sabe qual é a tua identidade? É uma identidade de santidade, é uma identidade de fidelidade. A tua identidade é uma identidade de honestidade. E aqui eu estou falando de caráter. De repente tem alguma coisa, algum hábito que você carrega na tua vida e que você sabe que isso não deve fazer parte da tua identidade. Às vezes você é conhecido aí fora, é conhecida aí fora como uma pessoa grosseira, desonesta, caluniadora. De repente você é conhecido aí fora como alguém pouco sociável, como alguém que não é amoroso, como alguém que não tem Jesus. Você é conhecido aí fora como uma pessoa das piadas indecentes. Você é conhecido aí fora como,
sabe, o rei dos vídeos pornográficos, a rainha do pornográfico. Talvez você é conhecida aí fora, a tua face é uma face de desânimo. As pessoas olham para você e dizem: ei, o que está acontecendo? O teu rosto está triste, a tua face está triste. E você é conhecido aí fora como uma pessoa triste, desanimada, para baixo. Isso tudo tem reflexo com a nossa identidade, porque não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou à sua imagem, e a sua imagem Ele nos criou. E você precisa, nessa noite, fazer essa autoanálise, escrever: Senhor, a minha face, a minha identidade tem que mudar. Eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero ser uma pessoa honesta em tudo que eu faço. E vá anotando: Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser luz. A minha identidade é de luz, a minha identidade é de sal. Eu quero ser uma pessoa saborosa, eu quero ser uma pessoa prazerosa, eu quero ser uma pessoa agradável. Escreve aí: Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa ranzinza, chata, desanimada. A minha face tem que brilhar, Jesus. Escreve. Quem entendeu o valor desse derramamento de sangue? Então você vai levantar a tua mão direita para o alto. Eu vou orar por você. Antes de nós fazermos a nossa oração final, levanta a tua mão direita para o alto, porque eu quero orar pela restauração da tua identidade. Sabe, o meu coração está apertado nesse momento, porque eu sei que está havendo uma luta dentro de você. Está havendo uma luta entre você e você mesmo. E essa luta é uma luta para reconhecer. Você quer reconhecer, mas algo dentro de você está te impedindo de fazer, de ter a atitude correta diante disso. Eu quero orar para que isso caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é quem convence cada um da sua identidade. O Senhor é quem revela quem nós somos. E aqui, meu Deus, ninguém pode estar escondido aos teus olhos. Os teus olhos nos cobrem, nos veem. Ele não nos vê. O Senhor não nos vê como o homem vê. Mas o Senhor conhece o caráter, o hábito, a vida. O Senhor sabe o que esse homem faz sozinho na frente do computador. O Senhor sabe, meu Deus, os pensamentos dessa mulher. O Senhor conhece o coração desse jovem. O Senhor sabe, meu Deus, o procedimento e o andar desse homem. O Senhor conhece, meu Deus, a vida. O Senhor sabe todas as coisas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que todo engano caia por terra. Que todo engano caia por terra, meu Deus, nessa mente, nesse coração. Não, Jesus, nós não queremos ser santos pela metade, porque isso não existe. Nós não queremos ser honestos 50%, porque isso não existe. Senhor, nós não queremos ser um pouquinho animado, nós não queremos ser um pouquinho alegre, nós não queremos ter um pouquinho de força. Não, nós queremos, meu Deus, o vigor espiritual. E é para isso que eu levanto as minhas mãos, que eu ergo a minha mão nessa noite e ministro o sangue que verteu do rosto de Jesus sobre cada um daqueles que creem nesse lugar, e declaro uma identidade restaurada, que aonde havia tristeza, que agora brote alegria em nome de Jesus, que aonde havia dor, que aonde havia depressão, que aonde havia, meu Deus, um semblante caído por conta, Deus, de um pecado, em nome de Jesus, nesse momento, visita essa vida, visita esse coração, restaura o ânimo, restaura a força daquele que não tem força, restaura o vigor daquele que não tem vigor. Meu Deus, faz desse homem, faz dessa mulher uma águia que voa nas alturas, uma águia, meu Deus, que voa sobre o pecado, uma águia que voa sobre o engano, uma águia, meu Deus, que voa rumo aos céus. Em nome de Jesus, que a identidade seja restaurada, que o pecado, meu Deus, não venha mais ser refletido nessa face. Em nome de Jesus, Senhor,
da força. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a tua vida. Receba esse poderoso sangue. Você não é capaz de lidar, você não está sendo capaz de lidar com essa situação, você não está sendo capaz de romper, você não está sendo capaz de deixar essa vida de engano para trás. Mas hoje, nesse momento, eu ministro o sangue de Jesus na tua vida, e esse sangue é poderoso, e ele vai fazer aquilo que você não consegue, ele vai realizar aquilo que você não realiza, ele irá te levar em lugares que você sozinho não consegue ir. Esse sangue vai fazer de você a pessoa que você não consegue ser, mas você será em nome de Jesus, porque a tua imagem está sendo restaurada nessa noite. Se você crê no poder do sangue de Jesus,